porque a Polícia Federal ordenou que Eduardo Bolsonaro retorne ao exercício do cargo de escrivão de forma imediata. Vamos acionar o Igor Damasceno, chega ao vivo aqui no programa Os Pingos nos Is. Igor, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, apesar do dia ainda claro em Brasília, bonita fotografia. Conta pra gente o que a Polícia Federal alegou para solicitar que Eduardo retome a atividade. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui na nossa programação da Jovem Pan. Olha, essa decisão da Polícia Federal está publicada no Diário Oficial da União de hoje. A PF quer que o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro retome a função de escrivão na PF, justamente porque ele não tem mais nenhum cargo eletivo. Vamos, então, contextualizar essa história. Olha, antes de ser um parlamentar, Eduardo Bolsonaro passou no concurso e assumiu as funções de escrivão pela Polícia Federal na cidade, no litoral norte do Rio de Janeiro. Só que aí, quando ele já desempenhava essa função na Polícia Federal, então ele foi eleito deputado federal. E aí teve que se licenciar do serviço público para assumir um cargo eletivo no Congresso Nacional, o cargo de deputado federal. No entanto, Eduardo Bolsonaro teve o mandato cassado no fim do ano passado por faltar demais às sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Então a PF agora exigiu que ele retome para a função de escrivão na PF, já que ele não tem mais nenhum cargo eletivo. E avisa ainda mais, de acordo com a publicação no Diário Oficial da União, se Eduardo Bolsonaro não voltar ao cargo imediatamente, ele pode sofrer sanções administrativas e também disciplinares. São palavras bonitinhas, mas o fato é que a PF avisou que ele pode ser exonerado, demitido, pode perder o cargo de escrivão se não voltar ao trabalho, se não voltar ao cargo na cidade de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Eu lembro a vocês que Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde março do ano passado. Inicialmente ele conseguiu um afastamento temporário de 4 meses. Essa licença venceu em julho e de julho até dezembro de 2025 ele faltou a todas as sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. A regra diz o seguinte: se o parlamentar faltar pelo menos 1/3 das sessões deliberativas, então ele pode perder o mandato. E foi isso que aconteceu. Eduardo Bolsonaro foi cassado e aí perdeu o mandato pelo acúmulo de faltas. Ele continua morando nos Estados Unidos, alega que aqui no Brasil sofre perseguição política e teme que seja preso quando pisar os pés no nosso país. Então, não tem previsão de volta. Como ele perdeu o mandato, a PF falou: olha, você precisa voltar a trabalhar porque agora sua licença expirou, já que você não tem mais nenhum cargo eletivo. E se não voltar, também pode ser exonerado pelo mesmo motivo que foi cassado, pelo acúmulo de faltas. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Igor Damasceno, explicando exatamente a determinação da Polícia Federal. O Igor segue monitorando os assuntos em Brasília. Ele volta daqui a pouco ao longo da programação. Valeu, Igor. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, inclusive delegado Palumbo é parlamentar, mas atuou por muito tempo na Polícia Civil. O que é preciso considerar em relação à cassação de um mandato parlamentar? O que acontece com aquele que exercia cargo público que tinha sido aprovado por meio de concurso, hein, delegado Palumbo? Caniato, eu me encontro licenciado da Polícia Civil. Eu não perdi a função de delegado, eu só não estou exercendo, eu não recebo salário. Na Polícia Federal, a mesma coisa, diferente das pessoas que são militares, oriundos das Forças Armadas ou da Polícia Militar, que a partir do momento que ele é diplomado ou assume o cargo, ele se torna um membro da reserva, ele é aposentado, isso é que é a verdade. Agora, o policial civil, o federal, o guarda civil ou outros oriundos das Forças de Segurança que não seja militar, ele é licenciado, caso ele perca o mandato ou não ganhe uma reeleição, ele volta para o cargo. Ou então que ele queira voltar para o cargo e ali começa tudo de novo. Eu saí da divisão de operações especiais. Então, se porventura eu não me candidatar nas próximas eleições ou não ganhar as próximas eleições, eu volto para a divisão de operações especiais e aí eu fico à disposição do delegado
supervisor daquela unidade, e ele faz comigo o que ele bem quiser me mandar para Pontal do Paranema, Araçatuba ou Matão, aí fica à disposição dele. E o Eduardo Bolsonaro é a mesma coisa. Isso não se trata de uma perseguição, a gente tem que ser justo, né? Como ele foi cassado no cargo de deputado federal, agora a Polícia Federal, claro que vai notificá-lo, vai intimá-lo, você tem que voltar a trabalhar, senão você vai responder um processo administrativo, inclusive pode culminar aí com a sua exoneração, que é a perda do cargo. Pois é, tem inclusive uma informação que a produção acaba de compartilhar. O deputado cassado Eduardo se manifestou, disse não ter condição de voltar ao Brasil agora, mas garantiu que não vai entregar a posição na corporação de mãos beijadas. E aí eu tenho também a informação do post dele. Eduardo Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais. Não abdiquei de todos os privilégios parlamentares para me sujeitar aos caprichos dos bajuladores de tiranos que chefiam a Polícia Federal. Que a APF faça o que bem entender com o meu concurso público. Jamais trocaria minha honra por um emprego na burocracia pública. Esse post feito por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Enfim, trata-se de uma questão, né, Mota, burocrática que diz respeito à necessidade de chamar aquele que não está mais exercendo o cargo de deputado federal. Mas nesse cenário de anormalidade, tudo é muito questionável, né? É o que eu gosto de lembrar, Canhata. Inclusive, hoje eu comentei esse assunto no Jornal da Manhã e eu fiz exatamente essa observação. Há pessoas que tratam desse assunto como se nós estivéssemos na Suécia, na democracia mais pujante e florescente do planeta. Bom, quem fizer essa escolha, seja feliz com ela. Eu prefiro a realidade. E a realidade que eu observo me lembra o que já aconteceu no Brasil, Canhato. Me lembra pessoas que foram perseguidas, que foram exoneradas, demitidas, presas, exiladas. Depois voltaram, tiveram seus direitos restabelecidos, foram reintegradas ao emprego com vencimentos retroativos, juros e correção monetária, e ainda receberam indenizações. A história se repete. Quem não conhece a história está destinado a repeti-la. Pois é, e aí, me apegando a isso que o Mota disse, e se lá na frente tudo for revertido, por exemplo? Então, quer dizer, o mandato vai ser restaurado e, por consequência, a anulação do concurso público feito por Eduardo também seria cancelado, ou seja, anulariam a anulação? Vamos aguardar. Você, Gânio, o que é preciso considerar em relação a essa determinação da Polícia Federal? Regra é regra ou é preciso ter um olhar diferente para essa situação? Olha, em relação a esse caso específico, regra é regra. Agora, não deixa de ser irônico que a Polícia Federal esteja convocando ele de volta para o trabalho e é a mesma Polícia Federal que o investiga, né? Então, uma aparente contradição aí. E talvez essa mesma Polícia Federal que o prenda, caso ele volte aqui para o Brasil por determinação da Justiça. De qualquer maneira, o risco de Eduardo Bolsonaro ser preso aqui no Brasil, ele não é pequeno. Por conta disso, eu acho que é muito improvável que ele volte. Ele deve permanecer nos Estados Unidos, continuar com ativismo político nos Estados Unidos à distância e talvez ele peça uma licença do cargo. Aí acho que o Palumbo pode até dizer melhor sobre isso, porque com isso ele ganharia tempo e renovaria essa licença. Não sei se na Polícia Civil existe essa mesma função do que na Polícia Federal. Na Polícia Civil, né, delegado Palumbo? Tem tanta gente que mete atestado, né? Fica 3 anos fazendo tratamento. Vai lá, delegado. Não, olha, o fato da Polícia Federal estar pedindo para ele voltar está cumprindo uma regra, uma lei, tem que voltar. Agora, isso não significa que ele não vai ser perseguido, é lógico que ele vai ser perseguido. Posso usar o meu exemplo aqui. Eu sou de direita, mas eu faço críticas ao governo do Estado de São Paulo, e já fiz muito ao secretário, pelas condições que se encontra o soldado, o cabo, o sargento, escala de trabalho, o salário que prometeu e não cumpriu. Eu faço crítica. Então, caso eu não ganhe as próximas eleições,
muito provavelmente funciona assim na Polícia Civil. Ah, você estava aqui na divisão de operações especiais, você mora aqui no bairro de Perdiz? Vamos te mandar ali para a divisa vamos te mandar para Araçatuba, nada contra, já morei em Araçatuba, na rua Pussi de Almeida, mas para me manter longe da minha família. É assim, tem perseguições sim. Por quê? Porque as polícias, e são todas estaduais, militares, penais, federais, rodoviárias, todas são polícias de governo, não são polícias de Estado. E tem um chefe que está lá com o mandato que manda. Então, aquele delegado ficava me criticando, então agora ele vai ver o que é bom para tosse. É assim que funciona. Mas o fato de ter que voltar a trabalhar, tem que voltar a trabalhar e pronto, acabou. Então, caso isso aconteça comigo, muito provavelmente eles vão dar o troco, me mandando para bem longe da minha casa, me deixando afastado, não vai deixar eu falar nada, porque na polícia as pessoas são amordaçadas. Um delegado do estado de São Paulo, que é meu amigo, que eu não vou falar o nome para preservá-lo, tomou uma suspensão de 30 dias porque colocou um stories criticando o antigo secretário de Segurança Pública, que ficou 30 dias sem salário. Então é assim que age a maioria dos governadores e daqueles que se acham que são donos das polícias que deveriam ser de Estado e não de governo.